Meu nome é Américo, eu estou como coordenador dos Homens de Honra, que é o Ministério da Igreja de Nazareno, aqui no Distrito Nordeste Central, que abrange Pernambuco e Paraíba. E estamos desde 2014 na coordenação do Ministério. Então, a gente tem se esforçado. O irmão Delmiro esteve conosco num retiro agora há pouco, dos Homens de Honra. E, assim, nós, com muito esforço também, né, que a gente vem trabalhando para que isso, já umas 3 vezes quis entregar para o meu superintendente, porque só quem está à frente de igreja sabe o que é estar à frente de uma igreja. Então, eu estou como pastor na igreja do Nazareno do Janga há 18 anos à frente da igreja, vai fazer 19 agora em fevereiro, né? E a demanda é muito grande. Então a gente, mas perfil para assumir a coordenadoria de um ministério como esse não é fácil. Eu imagino a vida dos irmãos ali que estão à frente desse ministério, né? O idealizador do ministério. Eu imagino, né, a demanda que tem a nível nacional. Então, a gente precisa orar pela vida desses irmãos e colocá-los realmente diante de Deus, e para que a graça de Deus seja abundante na vida deles. Amém? Então, quero agradecer desde já a confiança por estar aqui, para trazer uma porção da palavra de Deus. Eu tive a curiosidade para a gente ver o significado, né, de coragem no dicionário Oxford. Preste bem atenção. Eu gosto muito do significado. É como homens de honra, homens de coragem. Então, qual é a essência disso? O significado disso? Por que esse termo aplicado para os homens? Então, o dicionário diz que é um substantivo feminino que significa moral forte perante o perigo, os riscos, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Então, vejam só, há uma tendência do homem, o gênero masculino, há uma tendência nossa de passar responsabilidade para os nossos cônjuges. Isso é uma tendência, e eu chamo também de síndrome de Adão. Adão, quando foi criado, Deus disse: cuide de tudo que está no jardim e domine sobre tudo. Cuide e domine. E Deus vai dizer: olha, coma de toda a árvore de jardim, menos daquela que está ali no centro. Não sabemos, a Bíblia não diz onde estava Adão. Eu acredito que não foi uma vez só, mas estava penteando o macaco e deixou Eva lá junto da árvore que Deus disse que não era para comer do fruto. Se descuidou. E a serpente
ela come do fruto, e influencia ele para que ele come, mas a responsabilidade era dele. Por isso que o pecado não é evático, é adâmico. E eu estou trazendo isso aqui para a gente entrar ainda na mensagem, por conta de que a gente tem um entendimento que a responsabilidade é nossa, como sacerdotes do lar. Então, quando Eva foi criada, ele chegou e disse assim, quando acordou, que olhou aquela belezura, aí disse, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, sangue do meu sangue. Aí deve ter, até romantizou. Estava tão agradecido a Deus pela mulher que Deus tinha dado a ele. Depois da queda, quando Deus chega na virada do dia, Adão, onde é que você está? Ele não saiu procurando Eva. Tecnicamente era para a gente imaginar, não, primeiro, quem foi a primeira que fez isso? A gente queria culpar logo a primeira pessoa. Não, Deus, a responsabilidade era dele. Adão, onde você está? Estava escondido. Mas Adão não disse para você não comer daquele fruto. Ele não reclamou com Eva. Eu não disse para você não comer do fruto. Foi o que ele fez? A mulher que você me deu. Por isso que quando estou ministrando casamento, eu digo assim, isso é romantismo. Deus me deu ela para mim. Não, você está fazendo uma escolha. E ela também fazendo uma escolha. Porque Deus disse, não me meto mais nesse negócio. Cada um faça a sua escolha. E até que a morte separe. Então, o homem já culpou a Deus pelo erro que ele cometeu. Isso é o que eu chamo de síndrome de Adão. Então, nós temos a tendência de passar para a mulher a responsabilidade que é nossa. É a gente achar que ela tem mais tempo, porque fica em casa muitas vezes, aí ela tem mais tempo de orar do que eu, então ore pela família. Ela vai orar pela família, mas a responsabilidade é do sacerdote do lar. Jó apresentava os seus filhos diante de Deus, todos os dias. Entende como a gente quer transferir essa responsabilidade muitas vezes? Então aqui eu vou trazer hoje 7 recomendações que o apóstolo dá a Timóteo, o apóstolo Paulo dá a seu filho na fé Timóteo. 7 recomendações para que ele andasse como um homem de Deus, e eu vou complementar aqui, como um homem de coragem. Então vamos lá, 1 Timóteo, no capítulo 6, e o verso 11, tem a seguinte expressão: porém, tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, a constância e a mansidão. Então, todos somos chamados a sermos homens de Deus. Ser homens de Deus significa seguir a Deus e obedecer aos seus mandamentos, porque amamos o quê? A sua palavra. A grande dificuldade de muitos cristãos hoje, e vamos falar exclusivamente para nós homens hoje, nessa manhã, é que a gente tem uma dificuldade para obedecer a Deus.
A palavra de Deus é clara quando diz: ninguém me ama, ninguém me busca. Isso inclui eu e você, homem. Então, como é que Deus depois vai dizer assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração? Hoje, o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você, e este Espírito é quem nos capacita a buscar a Deus e amar a Deus. Sem o Espírito de Deus, não dá para a gente fazer nada disso. Busque a Deus de todo o seu coração, busque a Deus com toda a intensidade que você puder, porque nós não temos como cumprir com a vontade de Deus, se não for pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que tantos de nós se esforça, mas não consegue obedecer, porque nós queremos fazer isso por uma questão de intelecto, e aí fracassamos. Então, sentado como você está aí, curve sua cabeça, e eu quero fazer uma oração antes de entrarmos na palavra. Feche seus olhos, por favor. Pai, é a tua palavra, Senhor. Rogamos ao teu Espírito Santo que nos ajude, abrindo a nossa mente e o nosso coração, para termos entendimento, e como já se orou aqui hoje pela manhã, que a gente possa pôr em prática, Senhor. E para isso precisamos da sua ajuda, porque se não for a ajuda do teu Espírito, nós não conseguimos te obedecer, não conseguimos te amar, não conseguimos te buscar. Portanto, pedimos agora, rogamos ao Senhor, que por sua graça e misericórdia, possa fazer com que aquilo que vai ser hoje, ó Deus, explicado através da tua palavra, explanado através da tua palavra, ministrado através da tua palavra, possa adentrar nos nossos corações, e o Espírito possa nos impelir a cumprir a tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Então, Deus, Ele se agrada de pessoas que vivem de maneira correta, rejeitando o pecado e fazendo o bem. Mas apenas podemos viver como homens de Deus, homens de coragem, com a ajuda de Jesus, através do seu Espírito. Ele muda nossos corações para sermos mais parecidos com Ele. Isso nos torna realmente verdadeiros homens de Deus. Então, há certos momentos que o cristão deve fugir da aparência do mal. Nós temos muitas vezes nos esforçado para nos livrar do mal, e esquecemos que a Bíblia recomenda que nós nos afastemos também da aparência do mal. Evitemos a aparência do mal. É preservar os mandamentos do Senhor e zelar por um bom testemunho. Alguém já disse que o discurso convence, mas o exemplo é quem arrasta. O discurso convence, mas o exemplo é quem arrasta. Então devemos ter maturidade espiritual para discernir as armadilhas de Satanás e se afastar delas. Esse discernimento só é possível através da leitura da palavra e da entrega ao Senhor em oração, para conhecer os seus mandamentos e podermos aplicar no dia a dia da nossa vida. A primeira
coisa que o apóstolo Paulo está instruindo ao seu filho na fé, Timóteo, é: fuja. Fuja da aparência do mal. Em 2 Timóteo, no capítulo 2 e o verso 22, a parte A desse texto vai dizer assim: foge igualmente das paixões malignas da juventude. Foge igualmente das paixões malignas da juventude. Timóteo era um jovem. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, ele diz, o apóstolo Paulo diz: afastai-vos de toda forma, toda aparência de mal. Afastar-se também da aparência do que é mal. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando meus filhos ainda, muito crianças ainda, meu sogro fumava muito, e às vezes não tem aquela coisa de pedir para ir comprar cigarro, e geralmente os portadores às vezes são as crianças. Vai comprar uma carteira de cigarro ali para mim. Eu nunca deixei, e conversei com meu sogro, minha sogra que fumava também, e dizia: não peça a meus filhos para ir buscar cigarro, nem bebida. Você já viu um fumante? E eu não estou aqui condenando o fumante, eu tenho pena, mas eles dão um trago no cigarro que a gente deveria buscar o Espírito de Deus com a mesma paixão. Fuma de um jeito, e aí a gente é atraído pelo que vê. De repente meus filhos estariam vendo, aí compra um cigarro e vê o seu avô, uma referência para ele, ali dando aquele trago. Então eu dizia: não peça para eles comprarem cigarro. E quando estavam na minha casa, eu dizia: por favor, não fume dentro da minha casa. Por favor, quer fumar? O senhor vai ali fora. Era meu sogro, que eu tenho como um pai até os dias de hoje, está com 88 anos. Me tem como filho, mas não me impediu de dizer isso. A Bíblia diz para a gente falar a verdade, ser sincero em HP. Muitas vezes esquecemos disso. Ser sincero no amor de Deus, para não machucar as pessoas. E graças a Deus, meus filhos nenhum fuma. Isso faz mal. Então, nós não só devemos nos livrar da aparência do mal, mas também não é o mal que faz mal. Então, nós precisamos também ser exemplos nisso aí, nos livrando disso. Quando a gente fala em desviar-se da aparência do mal, José, quando a esposa de Potifar queria de todo jeito que ele a possuísse, ele não ficou resistindo aos encantos da mulher. Não ficou. Ele fugiu. A Bíblia diz que ao diabo nós devemos resistir. Lute, mas da tentação fuja. Fuja.
porque senão a gente pode incorrer na possibilidade de cair. Ninguém consegue resistir ao mal se antes não se sujeitar a Deus. Ninguém consegue resistir ao mal se não se sujeitar a Deus. A Bíblia diz em Tiago 4, e o verso 7 diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que eu fujo do mal? Martinho Lutero disse assim, que ser santo não era tanto uma questão de afastar-se do mal, mas de aproximar-se tanto de Deus, que se afasta do mal. E ele disse com propriedade: os mosteiros não deu certo. Não deu. Virou foi antro de prostituição lá dentro, porque o pecado não está lá fora, o pecado está em nós. Então, precisamos nos sujeitar a Deus. Aí vamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Então, fuja do mal aproximando-se de Deus. Essa é a primeira recomendação de Paulo. Então, em seguida ele vai dizer assim: segue. E agora a gente vai discorrer no segue do apóstolo Paulo, instruindo também a Timóteo. Segue é um substantivo que exprime ação, que acompanha. Então, primeiro, a justiça. Ele diz: segue a justiça. A justiça é uma das características de Deus. Só Deus é justo. Então ele se alegra com o justo e abomina a justiça. É isso que está lá, a injustiça. O pecado nos torna impuros, injustos e separados de Deus. Mas todo aquele que acredita no sacrifício de Jesus e o aceita como Senhor e Salvador é justificado e recebe a justiça de Jesus nele. Nos tornamos justos em Cristo. Fora de Cristo não há justiça. Efésios no capítulo 6, verso 13 diz: por esse motivo, vestir, ou seja, nós é quem temos que fazer isso, nos vestir de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Diz aí para quem está do teu lado aí, irmão, diga assim: olha, é batalha. Não tem facilidade para ninguém, irmão. Aqui tem uma fábrica, eu acho que todos aqui conhecem, né? Meu pai dizia assim para a gente, né? A fábrica de cimento Poti. Quando chegava para a gente, dizia: quer moleza? Vai para Poti carregar saco de cimento para tu ver o que é bom. É pesado para todo mundo. Só Cristo alivia a nossa carga. Então no verso 14 ele diz: estai portanto firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Ou seja, somos encorajados, homens de coragem, somos encorajados a vestir a armadura de Deus, e que inclui a couraça da justiça, para resistirmos às armadilhas do diabo. Às vezes vacilamos demais. Olha, presta atenção, crente tem que ter cuidado quando você começa, ou eu começo, a negligenciar a vida de piedade, a vida de oração, a vida de intimidade com Deus. Quando eu começo a relaxar nisso, a negligenciar a oração, a busca por Deus, o diabo diz: esse está.
porque tudo que ele quer é nos afastar de Deus. E a única forma de comunicação com Deus é a oração e a leitura da palavra. Quando oramos, falamos com Deus. Quando meditamos na palavra, Deus fala conosco. Amém? Entenderam? Quando estamos orando, falamos com Deus. Quando meditamos na palavra, Ele fala conosco. Estamos meditando na palavra de Deus e Deus está falando comigo e com você nessa manhã. Salmo 37 diz assim: desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça. Ou seja, praticar a justiça é uma pessoa ser honesta, é um homem ser honesto, ser íntegro. Todo final de ano, daqui a pouco vai chegar final de ano, todo final de ano, os que estão aqui conosco, que são lá da igreja, sabem disso. Todo final de ano tem uma frasezinha que eu cito dezembro inteirinho, todo culto. Não compre o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para dar satisfação a quem não merece. Porque é tanta gente se endividando no final do ano. E o homem se endividando no final do ano. Pais de família se comprometendo com, às vezes, com o que nem precisa. Então não compre o que não precisa com dinheiro que você não tem para dar satisfação a quem não merece. Precisamos entender que andar de forma íntegra, honesta, é também não estar se endividando. Meu pai, ele dizia que na época dele, o fio de bigode de um homem ia como fiador dele. Hoje a gente quer comprar fiado e muitas vezes não temos crédito porque está todo sujo o nome. Temos que ter cuidado com isso também. Minha esposa é da área administrativa, ensinou os 3 filhos, inclusive a mim. Temos planilha. Meus filhos têm planilha desde solteiro. Eles têm planilha financeira. Desde solteiro. 35 anos eu fiz de casado com minha esposa, agora dia 19 de agosto. Nunca entramos numa situação financeira crítica, a não ser quando a vida nos colocou, e mesmo assim andamos de cabeça erguida, porque não estávamos devendo a ninguém. Não tinha dinheiro, mas também não estava devendo. E sempre confiando e ministrando a palavra dentro da minha casa. O salmista disse assim: os leões passam fome, os leõezinhos também, mas os que confiam no Senhor jamais padecerão necessidade. O Senhor, eu passei privação, mas necessidade nunca, porque Ele sempre proveu. E não foi comprando sem ter dinheiro para pagar. Os meus 3 filhos hoje continuam com suas planilhas financeiras. Ele sabe, Marcos sabe, eu sempre disse, eu não quero nora só dá trabalho, eu quero filhas. Eu tive 3 filhos homens, eu quero 3 filhas. Nora só dá trabalho, genro só dá trabalho. Então, para entregar os meus filhos, eu sempre instruí: veja quem é ela como filha.
Quem desrespeita pai e mãe, desrespeita qualquer um. Então não cai nessa. Aí, promessa é boia agora desses dias. Mas vai. A segunda coisa que o apóstolo Paulo disse é para seguir a piedade. A piedade na prática cristã, ela vem com dois sentidos. Preste bem atenção. Na vertical, na devoção do homem para com Deus, principalmente na oração e na meditação. É oferecer a Deus o culto que Ele merece, o serviço que Ele merece. Na horizontal, a piedade é uma demonstração de amor ou afeto pelas pessoas, compaixão, sofrimento de outra pessoa, agir com misericórdia para com os outros, bondade, generosidade. Isto é uma vida piedosa. Tanto na vertical, que é quando nós estamos em devoção a Deus, em oração e meditação, e com o próximo, a demonstração de amor, de afeto para com os outros. Zacarias, no capítulo 7 e o verso 9, tem também a seguinte expressão: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostre piedade e misericórdia, cada um a seu irmão. 10, verso 10: e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal, cada um contra seu irmão no seu coração. Veja que a piedade está tanto no sentido vertical quanto horizontal. 1 Timóteo, o apóstolo Paulo também instruindo Timóteo, ele vai dizer o seguinte, capítulo 6, verso 3: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, aí o verso 4, só a parte A, é arrogante e nada compreende. Então eu tenho que seguir também com uma vida piedosa, uma vida de oração, de comunhão com Deus, pela oração, pela meditação na sua palavra, e também para com o próximo, amor, afeto, compaixão. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, o verso 1, a parte B, ele diz: o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade. Quando conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus, nós somos impulsionados por essa verdade a ter uma vida piedosa. Posso ouvir um amém? Estão entendendo? Então Paulo alinha a piedade com a justiça e a fé, o amor, a constância, a mansidão. O apóstolo Paulo afirma que a sã doutrina, ou seja, a palavra de Deus, o evangelho, que é a verdade, é segundo a piedade. Ou seja, a sã doutrina conduz a uma vida piedosa. E o exemplo perfeito desta vida piedosa nós encontramos em Jesus Cristo. Amava o Pai e ajudava aqueles que se aproximavam dele, necessitando. Então, é pela prática da palavra de Deus que uma pessoa é tornada piedosa. Ou seja, devotada aos deveres que tem para com Deus e para com o próximo. Isto há de ser visto em sua vida devocional, particular, pública, no lar, na igreja, ou onde mais que se encontre. Orar, meditar na palavra, congregar com os santos, faz parte da piedade, ou seja, da devoção. Então o apóstolo Paulo segue a piedade. Terceiro é a fé. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. A nossa fé, ela aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência em todo o nosso ser.
Preste bem atenção. Quando a gente aprende a teologia sistemática, escute só isso aqui, isso é muito importante. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida, Ele nos salva. Preste bem atenção, é o nosso Salvador. Mas a proposta é para que depois Ele se torne Senhor da nossa vida. É aí onde o eu é destronizado, a natureza adâmica é destronizada, para que o Senhor seja entronizado e reine, governe a nossa vida. E como é que você faz isso? Pela fé. É pela fé. Então, quando a nossa fé aumenta, conseguimos ver muito mais além do que é natural. Através da fé, vemos o sobrenatural de Deus em ação. Amém? Hebreus 11:1 é um texto bastante conhecido, né, de todos nós. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A certeza daquilo que esperamos. Alguém disse que ter fé é colocar o pé no vazio, crendo que Deus vai colocar o chão. Quantos momentos eu e você temos que nós não sabemos o que fazer? Quantos de nós aqui já tivemos em momentos difíceis da nossa vida, que a gente chegou e não sabia o que fazer, não sabia como solucionar, e colocamos a fé em exercício, e o Senhor nos ajudou, e de forma sobrenatural, Ele proveu aquilo que nós necessitávamos. Posso ouvir um amém? É assim. Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé vem por si ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Deus. Então diga, então eu estou sendo agora acrescido na fé. Você está ouvindo, eu estou ouvindo. É para isso que estamos aqui nessa manhã. Não é para ensinar ninguém, é para que a gente, de forma mútua, possamos cooperar uns com os outros, dizer, vamos lá, meu irmão, força, coragem, vamos lá, homem de coragem, vamos lá. 2 Coríntios 5:7 diz: porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. O irmão estava compartilhando ali conosco que há algumas intenções de mudança aqui, né, de ampliação do templo, de não sei o quê. Preste atenção, temos aqui irmãos que são antigos lá na igreja, e a gente tinha aqui, era uma capela, feito essa aqui também. Quando cheguei lá, era uma capela, e aí eu comecei, não tínhamos muro, não tínhamos um piso com a cerâmica, e eu comecei, vamos orar para que Deus nos ajude para podermos construir ou o muro ou botar a cerâmica aqui. A gente está orando, irmãos. Lembre-se, não tinha muro. A porta lateral era uma porta, duas portas largas de alumínio, aberta. A gente está orando ali de joelhos. Daqui a pouco, quando eu abro o olho, está uma vaca do meu lado. Aí me diga, a resposta de Deus é para construir um muro ou botar a cerâmica? Construir um muro. Está vendo como Deus responde as coisas? Deus usou uma mula, não usa uma vaca. Estava ali do lado. Aí eu, irmãos, irmãs, Deus mandou a resposta. Não grita não, rapaz, isso é a resposta de Deus, não grita não. Deus fez assim. E eu não tive dúvida mais que Deus ia mandar o recurso para construir o muro. Construímos o muro. E depois nós começamos também olhando para aquele piso grosso e falávamos,
Todo mundo, olhe para o chão, olhe para o piso, olhe. Você vai agradecer a Deus por uma cerâmica linda que o Senhor há de nos mandar, há de prover para nós. Vamos, comece a orar, olhe para o chão. Ah, Senhor, que cerâmica. Pai, muito obrigado por essa cerâmica, muito obrigado por essa cerâmica. Quando foi pouco tempo depois, Deus foi enviando os recursos, nesse culto de oração, que nós temos toda terça-feira, de 7h30 às 9 da manhã, toda terça-feira, 7h30 às 9 da manhã, nesse mesmo culto, sentou uma pessoa, nunca tínhamos visto ele. Eu vim saber depois que era o cunhado de Aramis. Sentou ali, aquele senhor, eu não conhecia. Quando terminou, aquele homem contrito ali, pela palavra, pela comunhão, pela oração, ele chegou para nós e disse assim: pastor, eu gostaria de... O senhor estava falando aí sobre a cerâmica e tudo, eu gostaria de contribuir. Está fazendo 18 anos. Ele contribuiu com R$1.000. Hoje ainda é um dinheirinho bom. Imagina naquela época. Quando eu disse para o tesoureiro, ele disse: me dê o número da conta. Aí o tesoureiro tropeçou e ficou numa alegria tão grande lá, Celestino, na época era o tesoureiro. Chegou lá, deu o número da conta. A gente sem saber, quando vê, caiu R$1.000 naquela época. Compramos a cerâmica. E eu disse: isso aqui é pedra fundamental. E a gente hoje tem uma cerâmica linda lá na igreja, de qualidade. Quem está mais interessado na sua família não é você nem eu, é Deus. É Ele que está interessado. Escute isso aqui, ó. Isso seria uma outra palestra, mas grave isso aqui. Homem, sacerdote do lar, Deus levanta e bota essas 3 coisas. Temos que ser provedor, protetor e cuidador da nossa família. Provedor, protetor e cuidador da nossa família. Homem às vezes fica querendo matutar demais. Vou só dar para querer construir a casa, ampliar a casa, reformar a casa. Não, deixe isso com a mulher, irmão. Sabe por quê? Sabe quem é que a Bíblia diz assim? A mulher sábia, ela constrói. É ela que Deus levanta para fazer isso na nossa vida, na vida da família. Deixa ela fazer. Eu e você vai ser o provedor, o protetor e o cuidador daquilo ali. E o Senhor é quem abençoa, tanto aquela que edifica, que constrói, quanto aquele que vai prover para que as coisas aconteçam dentro de casa. Posso ouvir um amém? Amém. Isso tudo põe a tua fé em exercício, em prática. 4, o amor. Vou correr um pouco aqui. O amor é a força mais poderosa do mundo. É o elo que liga pessoas umas às outras e com Deus. O verdadeiro amor não depende de quem recebe amor. A pessoa que ama decide amar porque quer amar. O amor é uma decisão poderosa na nossa vida. Sabe qual é um dos grandes erros nossos também? É a gente querer amar com o nosso amor humano. Quando a Bíblia, em todas as situações, ela vai dizer para a gente amar com o amor ágape. O amor de Deus. O apóstolo Paulo disse: o amor de Deus derramado em vossos corações pelo Espírito Santo da promessa não vai trazer confusão para você. Não existe um amor igual ao amor de Deus, porque só esse amor, através de Jesus, pode transformar as nossas vidas. Nossas vidas foram transformadas por um imenso amor de Deus. O amor que o apóstolo João disse assim: ele nos amou de tal, não tinha como dizer, expressar como foi que Deus nos amou. E esse amor está hoje derramado no meu e no seu coração, para que a gente possa, como homens de coragem, amar a nossa família, cuidar da nossa família e prover para a nossa casa. Amém?
Alguém disse: se você quer saber qual o significado real da palavra amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário, ali você vai ver. 1 João, no capítulo 3, versos 16 ao 18, diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Você acha que você e eu conseguem dar a vida por um irmão com amor filéu? O amor do companheirismo, da amizade? Não tem condições, irmão. Porque esse amor é egoísta, ele quer feedback. Vai cantar que nem Roberto Carlos: eu só vou gostar de quem gosta de mim. Por isso que precisamos rogar para que o Espírito de Deus traga aos nossos corações o seu amor, para que a gente possa amar. Então, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Homens de coragem, temos que agir. Oração, orar e ação, agir. 1 João, no capítulo 5, verso 3: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Diz para quem está do seu lado: homem de coragem, o mandamento de Deus não é pesado. Tem gente que chega: ah, pastor, mas a carne é fraca. Mas ele diz que o espírito está pronto. Marcos, no capítulo 12, verso 30 diz, 30 e 31: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então, o quinto, constância. Segue a constância. O que é uma constância? O significado do que não muda, que é inalterável, invariável, que é fixo, firme. Então, Hebreus 13:1 diz: seja constante o amor fraternal. Então eu tenho que ter constância em amar você e você em me amar. Amém? Sem importar se a gente vai, o amor fraternal. É isso aqui que estamos fazendo, essa coinonia gostosa. 2 Tessalonicenses, no capítulo 3 e o verso 5: o Senhor dirija os vossos corações ao amor de Deus e na constância de Cristo. É em Cristo que a gente vai ter constância. Não pense que você e eu vai conseguir fazer isso por nós mesmos. Tem que ser em Cristo. O amor de Deus não muda. Que Ele, por sua graça, nos faça constantes em não mudar também. Amém? Sexto, mansidão. Mansidão é manter a calma. Você viu que homens de coragem, escute isso aqui, por favor, isso é muito importante. Eu disse no início, o significado, está lá no dicionário Oxford. Homens de coragem, uma coragem significa que eu tenho que ter equilíbrio emocional e também ter domínio sobre as adversidades, sobre os momentos adversos, sobre as questões. Nós somos responsáveis dentro do nosso lar pelo equilíbrio emocional do nosso lar. Se eu me desequilibro, eu desequilibro toda a minha casa. Como pastor, a gente escuta algumas vezes filhos dizendo assim, os filhos às vezes com vitiligo, que é aquela despigmentação da pele, filhos com psoríase, jovens com psoríase, parece um impinge, coça para dedéu. Sabe por quê? Por conta de estresse dentro de casa. Estresse dentro de casa. Mas por que isso? Olha,
A gente passa o dia bem, mas quando a gente vai dando a hora de ir chegar em casa, ao sujeito que era para levar equilíbrio emocional, para deixar a família numa expectativa boa para recebê-lo, é o motivo do estresse quando chega. Mansidão. É a pessoa mansa, age com sensatez, não se deixando pecar quando fica irado. Irai-vos e não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Dia 22 de julho, minha esposa aniversariou, e a gente foi presenteado com um dia no catamarã ali e a gente foi, e estávamos lá, uma ligação, vou resumir isso rapidamente. Ela sofreu um golpe. Pessoas passou uma pessoa da Boticário que estava levando um presente para ela. Quando chegamos em casa, o motoqueiro lá, e ela levamos um golpe. Ela pegou o cartãozinho dela, coitada, foi pagar R$4 da entrega, R$4, e o camarada deu o golpe ali. Os R$1.600, R$1.700 que estavam na continha dela ali, para pagar as coisas, que a gente está numa reforma da nossa casa. Aí o caba deu o golpe, levou. Quando era daqui a pouco, ela foi, pegou, eu estava lá dentro na cozinha, no banheiro, aliás, eu ia tomar banho. Quando eu vejo, chega o hiper, manda para mim uma mensagem: o cartão hiper, você está tentando fazer uma compra, não sei o que. Aí quando eu vejo, lá vem ela já chegando, já era. E aí esse está na justiça, porque foi no crédito também que conseguiu ainda quase R$6.000 no crédito. Mas o do débito automático, qual você acha que foi minha reação? Gritar com ela e dizer, porque ela passou a vida trabalhando para proteger finanças dos outros. Você sabe o que é isso para uma pessoa que é da área administrativa? Tem aqui alguém da área administrativa? Tem? É difícil ou não é você? Ela já estava mal, chorando. Ela estava chorando, não foi por conta do valor. Ela estava chorando porque eu fui cair num negócio desse, protegi tantas vezes pessoas, empresas, e não consegui me livrar. Ela estava chorando porque estava magoada, seu emocional estava abalado. Aí já pensou um marido numa hora dessa? Tu é muito burra, tu não percebeu não, e tu não sei, a pessoa já está afundando. Cheguei e disse: filha, mais tem Deus para nos dar do que o Satanás para levar. Abracei ela: tenha calma, filha, tenha calma. Mas Américo, meu Deus do céu, eu digo: tenha calma, não se culpe, todos estamos sujeitos a isso, todos. Entende o que é equilíbrio emocional? Minha esposa é minha ajudadora, minha adjuntora, a renda é de mim. São essas coisas, nós precisamos ter controle. Então a mansidão, ela traz sensatez, equilíbrio, e o apóstolo Paulo está dizendo: segue a mansidão. Mansidão é também um fruto do Espírito, é fruto do Espírito. Temos que buscar no Espírito de Deus. Quem é manso pode acalmar uma situação tensa, falando com sabedoria, não com amargura. Jesus era manso, e a mansidão é um fruto do Espírito. A mansidão vem da submissão e confiança a Deus. Amém?
Colossenses 3:12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então diz para quem está do teu lado: homem de coragem, tenha paciência. Seja manso. Seja manso, sejamos mansos. 1 Pedro no capítulo 3, verso 15. Antes, reverenciar a Cristo como... Aqui, ó, que eu falei. Quando nós somos salvos, foi o Jesus Salvador. Quando viver uma vida como homem de coragem, para viver uma vida honesta, íntegra, aí nós temos que reverenciá-lo como Senhor. Quírio, é o Quírio Adonai, é o Senhor da nossa vida, é Ele quem dirige, quem governa, é Ele quem manda. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, disse o apóstolo Paulo, e as coisas que hoje faço-as para a glória do Filho de Deus. Temos que ver o que é que vai glorificar o nome do Senhor. Então Pedro está dizendo, e Pedro era sanguíneo. Pedro era sanguíneo. Então vejam só, verso 16: contudo, fazei isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. A gente está fazendo tudo isso em Cristo, glorificando a Deus. Então, meus amados irmãos, homens de coragem, eu queria somente, mais uma vez, que a gente lesse junto. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. 1 Timóteo 6 e o verso 11. E a gente relembrar o que disse o apóstolo Paulo, onde a gente discorreu nessas 7 orientações para que Timóteo se tornasse um homem de coragem, um homem de fé, um homem de referência. 1 Timóteo 6:11. Vamos lá? Porém tu, ó Deus, homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Agora vamos dizer novamente, agora ao invés de homem de Deus, você e eu vamos dizer homem de coragem. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Porém tu, ó homem de coragem, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Feche seus olhos. Pai bendito, nós te damos graça, Senhor. Te damos graça, que o Senhor possa ter aplicado em nossos corações, que o Senhor possa ter encontrado em nossos corações, ó Deus, uma terra fértil, para que a tua palavra, como uma semente que é, possa germinar e dar muito fruto nesses homens de coragem, Senhor, através de suas vidas, para que eles possam, juntos contigo e tu, Senhor, conosco, a gente possa realmente construir a nossa família em Cristo. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Que o Senhor guarde a vida de cada um de nós, preservando as nossas mentes e os nossos corações em paz e em segurança.